Olá, graça e paz a todos os queridos, continuando assim aprendendo cada vez mais na palavra do Senhor, salmodiando no livro dos Salmos. Hoje nós leremos o Salmo 61, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O Salmo 61 tem como título Oração pelo Rei. Aqui, o rei Davi, ele coloca-se diante de Deus e clama ao Senhor. Certamente, como rei, Davi precisava de muita orientação. Certamente, como rei, Davi precisava de muita direção. Certamente, como rei, Davi precisava de muita proteção. Quantos foram os inimigos que se levantaram contra Davi? Tantos inimigos se colocaram diante dele para o derrubar, para tirar o seu trono, para matá-lo. Mas o rei Davi, nós conhecemos muito bem a sua história, percebemos o quanto ele se colocava diante do Senhor, o quanto ele clamava ao Senhor, o quanto ele suplicava a direção do Senhor. E o Senhor dirigiu a vida deste rei, o Senhor preservou a vida deste rei, o Senhor concedeu muitas e grandes vitórias a esse rei. Ele começa o salmo dizendo: ouve, Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Davi certamente teve uma experiência profunda com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, e nos seus salmos nós percebemos muito bem isso, as suas orações, o seu clamor, e como Deus ouvia a sua oração, atendia ao seu clamor, como Deus respondia à oração do rei Davi, mas sempre ele se colocava: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, atende a minha súplica. Ele vai dizer: porque desde os confins da terra eu clamo a ti, ou desde sempre eu clamo a ti. Clamo ao Senhor quando o meu coração está abatido, na angústia e no abatimento do meu coração, eu me coloco na tua presença. E então o salmista Davi, no segunda parte do versículo 2, ele vai dizer assim: me leva, Senhor, ao lugar que eu não consigo chegar. Me leva ao lugar da tua proteção, me leva ao lugar em que o Senhor mesmo é quem me sustenta. Ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Davi, mesmo sendo rei, ele entende, ele compreende que pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu poder, ele não tinha lugar para se sentir seguro por si mesmo, mas o lugar da sua proteção, o lugar da sua segurança era o Senhor que providenciava. Por isso que ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Leva para aquele lugar que somente o Senhor pode me dar segurança, pois tu me tens sido refúgio. O lugar que eu estou seguro é o Senhor que me concede, é torre forte contra o inimigo, é a torre que me protege, é a torre que livra dos meus inimigos. Ele vai dizer: eu estarei no teu santuário para sempre, eu estarei debaixo das tuas asas, asas de proteção. Sabe por quê, Senhor? Porque tu ouviste, Senhor, os meus votos e me deu como herança a herança dos que temem ao Senhor.
A herança dos que temem ao Senhor, meus queridos, é o sustento diário. A herança dos que temem ao Senhor é a proteção constante. A herança dos que temem ao Senhor é a segurança eterna. É isso que Davi clama ao Senhor, que o Senhor assim o protegesse e o sustentasse, porque o Senhor deu a ele a herança dos que temem ao Senhor. Ele, sendo aquele homem que teme ao Senhor, ele tinha a certeza de que Deus o sustentaria e o protegeria. Assim também, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos clamar ao Senhor na segurança de que Ele nos ouve, mas que principalmente nós possamos clamar a Ele para que Ele nos coloque no lugar da sua segurança, ou seja, naquela rocha, no lugar em que o Senhor nos protegerá, onde Ele, sendo a nossa torre, a nossa fortaleza, a muralha que nos protege. E então Davi vai dizer: e eu assistirei, ou estaremos na presença do Senhor, no teu tabernáculo, na morada das tuas asas, no esconderijo das tuas asas, porque o Senhor tem me atendido e o Senhor tem me dado a herança dos que temem ao Senhor. Você, meu querido, que teme ao Senhor, certamente recebeu também desta herança. A herança da proteção, a herança do sustento, a herança da rocha da segurança, no lugar em que o Senhor pode nos colocar e nos proteger. Creia desta forma, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às tribulações, você recebeu a herança porque você teme ao Senhor, a herança da proteção divina. Que Deus o abençoe e o proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.